E aí pessoal, beleza? Bem-vindos a mais um vídeo do canal. Bom, e nesse vídeo, que é o segundo vídeo da série Flutter Go Fast, né, a gente então vai estar aplicando a internacionalização, né, o internationalization. Então já de antemão eu já adianto para vocês que essa aula é um pouco complexa, tá? Tanto para mim para explicar quanto para entender assim, mas é um processo que a gente faz só uma vez, então caso você fique com dúvida de como fazer esse processo, e não conseguir entender a minha explicação, você pode ir lá no GitHub, né, que eu vou subir esse projeto e tal. E aí você pode pegar as classes que eu criei, as coisas que eu criei, que já vão estar prontas lá no GitHub, tá, pessoal? Então, só adiantando para vocês que é um pouco complexa, então peço que vocês prestem bastante atenção aí nessas aulas, tá? Outro detalhe também, pessoal, que depois que eu gravei já as aulas, que eu percebi que eu não tinha aumentado a fonte da minha IDE, do meu Visual Studio, tá? Então, desculpem aí por isso, né? Mas nos próximos vídeos eu vou estar me atentando a isso, tá? Caso vocês tenham algum problema, tentem ver de tela cheia ou usar algum software que dê zoom na tela, tá? Mas é isso, pessoal. Espero que vocês gostem da aula aí. Então, é isso. Vamos lá. Então, sem enrolação, né, para a gente começar aqui a aplicar essa questão, né, então aqui a gente tem aquela estrutura de pasta que a gente criou na aula anterior, né, tem os módulos aqui, né, tem essas pastinhas aqui. O que a gente vai criar aqui é uma pasta nova aqui na pasta app. Eu vou chamar essa pasta de core, beleza? Aqui pode ser qualquer nome, tá? Pode ser o nome que vocês quiserem, pode ser utils, pode ser lib, pode ser, sei lá, o que vocês quiserem aí para ser um conjunto de arquivos assim que não faz parte dos módulos, beleza? Então aqui eu vou criar uma nova pasta agora. Essa minha nova pasta vai se chamar Internationalization, tá? Vai ser uma pasta só para essa questão da internacionalização, beleza? E aqui nessa pasta eu vou criar um novo arquivo, beleza? E aqui nesse arquivo o nome dele vai ser app localization, ok? Localization, no plural, localizations.dart, beleza? E para começar então aqui nessa classe, né, a gente vai ter que criar então uma classe, né, em si. Então eu vou escrevendo aqui a classe e vou explicando para vocês o que cada passo desse aqui faz, beleza? Bom, então vamos criar aqui a classe, né? Ela vai se chamar app localizations, beleza? E aqui a primeira propriedade dela que a gente vai passar vai ser um final, ele vai ser um locale, tá? Aqui ó, locale, que é de local, locale, locale, é basicamente isso. E aí ela vai receber o mesmo nome, tá? Aqui. E aqui a gente tem então que criar um constructor agora para passar ela, né? Para passar o local aqui, né? Beleza? E aí a segunda coisa que a gente vai ter que criar aqui, né? É um map, que é da onde a gente vai conseguir pegar os nossos JSON, né? Porque essas traduções vão ficar em arquivos JSON. Então esse map aqui ele vai ser um map de string, tá? E string, porque ele vai guardar uma chave e um valor somente, né? Que é a chave, que é a chave de identificação do texto, e o valor, que é o texto em si, tá? E aqui então a gente cria então o nome da variável, né? Eu vou colocar aqui localizations strings, tá? Vou colocar esse nome aqui, essa aqui é uma variável interna que a gente vai estar usando aqui, tá? E aqui a gente vai fazer um método agora para load, né? Para carregar esses arquivos, né? Mas antes de carregar os arquivos, a gente tem que ter eles, né? Então, aqui na pasta lib, né? E tem as outras pastas aqui do projeto, né? Então aqui, vamos aqui nessa opçãozinha aqui de criar uma nova pasta, tá vendo? Opa, mas não dentro da folder. Vamos voltar aqui, deixa eu fechar tudo. Vou vir pra cá, pra fora, tá? E aqui eu vou criar uma pasta chamada lang, tá? Essa pasta aqui, você vê que você tem essa extensão aqui do Visual Code essa extensão que muda as pastas, ela chama Material Icons, se eu não me engano, Material Icons. E aí ela já aparece aqui automaticamente os ícones aqui legais aqui pra gente estar utilizando, beleza? Então aqui a gente vai criar dois arquivos agora, tá? A gente vai criar então o arquivo em inglês e o arquivo em português, beleza? Então aqui vamos criar um arquivo aqui pt, opa, não tá escrevendo. Vou criar aqui o arquivo pt.json, tá? pt de português. E aqui o arquivo chamado em.json, tá? Que é o arquivo em inglês, beleza, pessoal?
E nesses arquivos aqui, então, a gente vai estar criando nossos JSON, né? Então, vamos começar aqui com o português. E uma coisa que eu recomendo para vocês, tá, pessoal? É sempre deixar o valor das chaves em inglês, tá? Ah, primeiro porque... Primeiro porque fica mais fácil se você ter um projeto grande, a maioria das pessoas está acostumada a trabalhar em inglês, beleza? Então eu recomendo vocês deixar a chave em inglês e o valor aí vocês escrevem na língua correspondente, beleza? Então aqui a gente vai criar só uma chavezinha, né, que é que vai ser uma lista, né? E aí a gente pode criar então nossos valores, né? Então aqui eu vou colocar, por exemplo, vou escrever welcome, tá? E aí o valor desse welcome aqui ele vai ser bem-vindo, tá? E geralmente então, como aqui não tem outro item, a gente pode salvar, já só tem um item por enquanto. Então geralmente aqui a chave você vai separar por underline, tá? Então, por exemplo, se fosse mais alguma coisa, por exemplo, bem-vindo ao app. Aí eu teria que escrever aqui então underline app, sabe? Para ficar mais sucinto, tá? Então aqui é welcome, né? Por exemplo, vamos escrever outra aqui, por exemplo, login, vamos escrever isso aqui. E aqui a gente escreve então, tipo, entrar, tá? Aqui precisa da vírgula, né? Nesse aqui de cima. Vamos escrever aqui também vou colocar um outro aqui, de exemplo. Vamos escrever aqui logout, tá? E aqui vamos escrever sair, beleza? Então, a gente vai fazer a mesma coisa que tá aqui, tá? A gente vai fazer no inglês. Então vamos copiar isso aqui, vamos copiar tudo, na verdade, né? E aqui então a gente vai escrever no inglês agora, né? Então vai ser welcome to app. Aqui vamos colocar login mesmo. E aqui logout. Ok? Vamos salvar então os dois aqui. Então nossos arquivos de língua a gente já tem, tá? Então aqui tem o arquivo em português e aqui tem o arquivo em inglês. Beleza, pessoal? Bom, então agora seguindo o próximo passo aqui da nossa classe, né? A gente vai ter agora então que criar um método para carregar esses arquivos, né? Então a gente vai colocar aqui um filter, vai criar um método do tipo filter, tá? Porque ele vai ser um método assíncrono e ele vai retornar um bool pra gente, tá? E aqui então eu vou colocar o async, né, na verdade, porque ele vai ser um método assíncrono. E aqui então vamos dar um nome para o método de load, tá? Ele é o método que vai ser responsável por carregar os nossos arquivos, beleza? Então aqui, vamos então criar uma variável aqui, né, uma variável string. E aqui, essa variável string, vamos colocar o nome dela de JSON strings, tá? JSON strings. String, na verdade. E aí ela vai receber aqui, vamos colocar um await, né? Porque ele vai ter que ler o arquivo, né? E a gente vai usar aqui então o root bundle, tá? Ele vai dar um import lá dos services pra gente, tá? E a gente vai colocar aqui um load string, beleza? E aqui então a gente vai colocar o nome da pasta, né? Então, o nome da pasta, né, que é lang. E aqui na frente a gente vai colocar a barra, né? E aí vai colocar o cifrão, tá? E aqui então a gente vai colocar o locale, né, que é a nossa variável ali de cima, ponto language code, tá? Que ele vai pegar a linguagem que está o seu celular. Então ele pega baseado no que está o seu celular. Então se o seu celular tiver em inglês, ele vai pegar em. Se você tiver em português, vai pegar PT, entendeu? Ele vai pegar através do código. E aí no final a gente coloca ponto .json, que é a extensão do arquivo, né? Que é um arquivo JSON. Beleza? E aqui então a gente cria agora um map, né? Um map de string. Map string, tá? Não, na verdade é dynamic, na verdade, tá, pessoal? Eu errei aqui. Dynamic, com Y, dynamic. Ok. Então aqui tem ele vai ser um string dynamic, tá? E aí então vamos colocar aqui um JSON map, tá? Vamos criar a variável JSON map. E aí a gente vai passar então JSON ponto decode, tá? Aqui a gente tem que dar o import, tá? Naquele convert. Então vamos aqui dar o import, ó. Import. Aí vamos colocar aqui convert. Vamos ver se acha aqui. E Dart convert, tá? Basicamente isso aqui. E agora a gente consegue usar então o JSON.decode, tá? E aí nesse JSON decode a gente vai pegar então o arquivo aqui, né, que a gente carregou anteriormente, beleza? Tá.
E aí depois que a gente pegar, né, o arquivo então que a gente fez, né, a gente então tem a nossa variável aqui, né, localization strings. Então a gente vai ter que agora alimentar ela, né? Então vamos pegar aqui o localization strings, ele vai ser igual a JSON map, né, que é esse aqui que a gente criou aqui em cima, JSON map. E aí vai ser ponto .map aqui, porque ele vai pegar os objetos dessa classe e passar para o nosso objeto, beleza? Então aqui ele vai esperar um key value, né? Então aqui a gente passa, né, uma key e um value como parâmetro, beleza? E aqui em si a gente vai fazer o processamento, né? Então deixa eu colocar um ponto e vírgula aqui. E aqui então a gente vai colocar um return, tá? E aqui então a gente vai usar a função mapEntry, tá? Para ele conseguir pegar os valores e passar para o nosso objeto, beleza? E aqui ele pede o que de parâmetro? Aqui, tá? E aqui é o value.toString, tá? Que é o valor que está no JSON que a gente carregou. E aqui no final a gente vai retornar um true só, beleza? Então return true, beleza? Então, a partir de agora, tá, pessoal? Ele já vai estar carregando o arquivo pra gente, beleza? E aqui embaixo, né, logo depois desse método aqui que a gente criou, então a gente vai estar criando o método translate, tá? Que é o método que vai ser responsável mesmo por criar a tradução. Então a gente vai criar aqui um método que retorna uma string, tá? E esse método aqui vai se chamar translate, beleza? E aí esse translate então vai receber uma string, tá? Que vai ser aqui. Então, por exemplo, quando a gente chamar esse translate, a gente vai passar aquele welcome. E aí ele vai trazer o texto correto pra gente. E aí a gente só retorna aqui então, através do nosso localization strings aqui. Então, localization strings. Aqui vamos dar um retorno, né? Return, tá? Então aqui localization strings e aí a gente passa aqui como chave, né? Beleza? Então aqui ele já vai conseguir retornar pra gente a questão da chave que a gente passar, tá? Mas não é só isso, tá, pessoal? Então a gente vai ter que criar vai ter que criar mais duas classes aqui ainda, tá? Mas vamos por etapas que eu vou explicando pra vocês. Bom, aqui no App Widget, né, que é o que a gente fez na aula passada, ele tem algumas propriedades, né, relacionadas à linguagem também. Então, uma dessas propriedades é o Support Locales, tá? Essa Support Locales aqui que ele espera uma lista. E aí nesse Support Locales, a gente vai passar os dois locais que a gente vai oferecer suporte, né? Então aqui vai ser em, e aí vamos colocar aqui US, né, e do USA. Então, quando for o código de linguagem US, seu celular ele vai estar registrado US, tá? Quando for US, a gente vai trocar por EN para o nosso app entender, beleza? E aqui a gente dá uma vírgula também, e aqui coloca o outro locale, né, que é o outro local. E aqui quando a gente vai colocar PT, mas quando ele for BR, tá? Que é a sigla aqui do Brasil, do PT, do português brasileiro, beleza? Aqui embaixo, então, também, ele tem uma outra propriedade chamada Localizations Delegate, tá? Que é como ele vai delegar essas localizações pra gente. Então aqui, pessoal, nesse Flutter, nesse Localization Delegates aqui, né? A gente vai ter que adicionar essas duas linhas aqui, tá? Ó, Global Material Localizations Delegate, Global Widgets Localization Delegate, tá? E aí vamos ter que dar import aqui nesse Flutter Localizations aqui, ó. Esse Flutter Localizations.dart, beleza? Esse package, então, ele vai se chamar Flutter Localizations, tá? E aqui embaixo, então, a gente vai passar também SDK, igual tá ali em cima, tá? Então, SDK Flutter aqui, tá? E aí você pode dar um Ctrl S que ele vai começar a pegar o pacote, beleza? Então é só dar o import nisso aqui, beleza? Então até aqui tá tranquilo, tá? Referente a isso. E aí depois, né, a gente tem mais outra propriedade aqui, né, que a gente vai precisar colocar, que é a local resource, que é a local resolution callback, na verdade, né? Local resolution callback. E aí nessa local resolution callback a gente vai precisar do locale, né? Do parâmetro locale e do supported locales, tá? Ok? Aqui então a gente abre aqui que é os dois parâmetros que ele recebe. E aqui a gente vai fazer um for, né? A gente vai fazer um for, vamos pegar aqui então
o supported locales, né? Aqui, ó, supported locales aqui, tá? Vamos só tirar aqui isso aqui. Aqui é como a variável que a gente está criando interna, tá? Então a gente vai criar um supported locale in supported locales, tá? Então ele vai fazer um laço nesse parâmetro aqui que a gente está passando aqui em cima, tá? E aqui dentro, então, a gente vai fazer um if. E nesse if aqui, a gente vai fazer o quê? Vamos pegar o supported locale, tá? Ponto language code, ok? Vamos fazer isso é igual a locale, que é o parâmetro que a gente passou ali em cima, language code, e a gente também vai ter que ver se ele está com o mesmo country code, né, que é o código do país. Então vamos colocar aqui supported locale.country code igual a locale.country code, ok? Vou dar um Alt Shift F aqui. Deixa eu colocar isso aqui. Alt Shift F. Ok. Então, se ele tiver dentro dos padrões, né? Se ele tiver dentro dos locais que a gente suporta, aí ele vai retornar pra gente aqui então um suporte de locale, beleza? E aqui embaixo, ó, então aqui tem isso aqui, né? E aqui embaixo, então a gente vai ter que dar o retorno para ele aqui no final, né? Então return. E aí a gente faz o que? Supported locales, na verdade, né? Ponto first, tá? Para ele pegar o primeiro, ok? Então é basicamente isso aqui, né? E aí para finalizar, a gente vai ter que criar mais duas classes aqui, tá? Então vamos lá para nossa app localizations aqui. Então vamos criar aqui a nossa nova classe aqui, né? Vamos criar aqui um novo arquivo. E essa nova classe, ela vai se chamar localization. Opa. Localization, deixa eu localization underline delegate, tá? Ponto .dart. Porque a gente também tem que ter a nossa classe própria de delegar o local, né? Pra gente conseguir delegar isso. E aí essa classe, então, ela vai ser basicamente isso aqui, né? Então, colocamos aqui uma class. E aqui ela vai ser app localizations delegate, tá? E ela vai estender de localizations delegate. E aí ela vai estender a nossa classe que a gente criou lá, né, anteriormente. Então app localizations aqui. Okay. Então ele vai estender essa nossa classe, né, app localization. E aí a gente já pode criar ela aqui, né, mas ela vai pedir uns overrides aqui pra gente, ó. Então a gente vai ter que implementar esses 3 overrides aqui que ela pediu, tá? Então são esses 3 aqui, supported, load e showed were load aqui, tá? Então vamos aplicar esses métodos aqui também que ele pede, tá? Aqui então a gente só vai criar um constructor, tá? Para essa nossa classe, então aqui só vou pegar o nome dela e vamos colocar aqui parênteses na frente, tá? Vou colocar aqui const, porque ele não vai ser alterado, ok? E aí então agora a gente precisa fazer, né? Então qual que é o retorno que ele suporta, né? Então aqui a gente vai ter que fazer os dois retornos que ele suporta. Então pt, que é de português, e o en de inglês, tá? E aqui a gente faz então ponto contains, que é para ele ver se o local que a gente está passando aqui contém esses dois aqui, tá? Então vamos pegar aqui locale ponto language code, ok? Porque aí ele vai pegar e vai ver se está contemplando esses dois que a gente está passando. E aqui no load, tá, pessoal? Então a gente vai ter que pegar a nossa classe aqui, app localizations, tá? Então, app localizations, a gente passa então os localizations aqui, né? Vamos criar uma variável, né? Localizations. E aí nesse localizations a gente vai criar aqui então app localizations, que é a nossa classe, né? E a gente passa o locale que já vem aqui por padrão nessa classe aqui localization delegate, tá? Aqui ele tá dando erro ainda porque esse aqui ainda não é o retorno certo, tá? Deixa eu tirar ele daqui, na verdade. O retorno tem que ser isso aqui, né? E aqui então a gente vai dar um await. E aqui então localizations, que é essa variável nossa aqui.
Aqui é igual, tá, pessoal? Mais ou menos. Ok. Então vai ser localizations, tá? Ponto load, tá? Para ele carregar as nossas localizações. E aqui então a gente vai dar um return. E aí sim a gente vai usar o nosso localization, tá? Ficar basicamente assim. Mas aí vamos mudar aqui então, vamos pegar isso aqui e a gente passa para cá, ok? E agora a gente tem que mudar a nossa classe para async, porque ele vai esperar carregar, tá? Deixa eu voltar para cá, na verdade. Deixa eu voltar aqui, é porque ele na verdade ele não espera um load, ele espera a nossa classe. Então aqui... Aí, pronto. Então agora ele esperou a nossa classe, a gente passou aqui para ele. E aí tá tudo certo, tá? E aqui nesse show de reload aqui, a gente só vai passar um false, tá? Porque a gente não vai estar utilizando isso aqui. A gente pode até trocar aqui para um arrow function, tá? Porque vai ficar mais simplificado. Vou passar isso para cá, dar um Alt Shift F e ok. Tá, então a gente criou a nossa classe de delegate aqui, né? Para delegar essa função de fazer a tradução pra gente. Então vamos pegar aqui nossa app localization delegate, vamos voltar aqui pro app localizations, tá? E aqui a gente vai ter que criar então alguns objetos, alguns métodos estáticos, né? Pra gente poder estar utilizando. Então o primeiro método estático que a gente vai criar aqui, né? Vamos passar ele do tipo app localizations, tá? Localizations, que é o próprio tipo da nossa classe aqui, ok? E aí, esse app localizations, né? A gente vai fazer um off, né? Que vai ser que é o call function, na verdade, que falam, né? A gente vai fazer então um off e a gente vai passar aqui um build context, tá? E ele vai pedir um context aqui pra gente também. Essa aula é um pouco complexa, assim, tá, pessoal? Bastante conteúdo para passar. Mas, caso vocês não entendam, tá, o que eu estou querendo dizer aqui também, basta vocês copiarem o código e implementarem no projeto de vocês que vai funcionar, beleza? Então, eu estou fazendo mais esse vídeo para explicar como que todo o processo que eu fiz para aplicar isso, tá? Então, aqui no return desse método, né, que a gente precisa voltar para ele um app localization, a gente vai passar, então, o localizations, ponto. Aí a gente vai passar então off e a gente passa então aqui o tipo, né? Então deixa eu apagar isso aqui. A gente vai passar o tipo e aí o tipo dele vai ser esse aqui que é o nome da nossa classe, tá? Depois que a gente passa o tipo, a gente pode passar o context aqui e aqui a gente passa a classe também para ele, ok? Então beleza, até aqui essa parte já está pronta, né? Agora a gente vai ter que criar outro método estático, tá? Então outro método estático aqui que a gente vai ter que criar a gente vai colocar uma const nele, né, porque ele não vai ser alterado. E aqui então vai ser localizations, aqui localizations delegate, tá? Que é o que a gente criou lá anteriormente. E aqui então a gente vai passar então o nosso app localizations, tá? Como tipo dela. Vamos criar aqui delegate, né, que é o nome do método. E aí ele vai receber simplesmente a app aqui ó, app localizations delegate, ok? Então é basicamente isso, né? Aqui, então a gente teve que criar essa classe aqui e aí ela vai receber app localization delegate aqui para a gente conseguir utilizar o método, tá? Então, com tudo isso que a gente fez aqui, é um pouco complexo, né? Já dá basicamente pra gente fazer a tradução, tá? A gente só vai criar mais uma classe aqui para poder facilitar esse processo. Então vamos criar aqui uma classe. Essa classe vai se chamar appTranslate.dart, tá? Eu vou mudar o nome dessa aqui também, eu vou colocar app para ficar compatível, tá? Então app. Ok, então só vamos arrumar aqui o import dela, app. Tá. Essa aula aqui é um pouco complexa mesmo, tá, pessoal? Então é um pouco difícil de entender, mas
é basicamente esse processo, né, para conseguir implementar a localização. Então aqui a gente tem o nosso App Localization Delegate, a gente tem o nosso App Localizations, né, que é onde está a nossa classe que vai fazer as localizações. E aqui a gente vai fazer a nossa classe que vai fazer a tradução, tá? Então aqui, vamos criar aqui então uma classe agora chamada App Translate, tá? Nessa classe App Translate aqui, né, a gente vai ter então o final aqui, vamos passar um build context, né, porque a gente vai ter que usar o context para as telas que a gente for estar utilizando, tá? Aqui então vamos criar um constructor, né, vamos aqui só, aqui na lâmpadazinha, e ele já criou o constructor, opa, Comand not found. Bom, vamos criar na mão mesmo aqui. E aqui ele só precisa passar então o this.context, tá? Beleza. E aqui então a gente vai passar só para ele retornar o texto pra gente, né? Então string. E aí a gente pode pegar, vou colocar o nome text aqui, tá? E aí aqui a gente vai passar então a string que vai ser aqui, né? Que vai ser o valor que a gente vai querer traduzir, tá? O valor da chave que a gente vai querer traduzir. Então aqui vamos passar um return. E aqui a gente passa então app localizations, que é aquele que a gente criou primeiramente, ponto off, tá? Aí ele vai pegar o context aqui que a gente passou ali, ponto translate, e a gente passa o que aqui como o parâmetro que é o que ele pede, tá? Esse método translate aqui é o método que a gente criou lá na nossa classe, ó, esse método aqui, tá? Beleza? E esse off que a gente utilizou aqui é para pegar o contexto aqui, ó. Por isso que a gente usou o off aqui, tá? Bom, então com isso aqui basicamente a gente já conseguiu fazer a tradução, tá, pessoal? Então, vamos testar, né, para ver se está funcionando agora. Então vamos aqui na nos nossos módulos, vamos aqui em Splash. Aqui então no body, né, vamos colocar body, vou colocar um center, tá, só para o texto ficar no meio. E aqui eu vou colocar um text, ok? E aqui então a gente vai usar a nossa classe lá em si, né? Então aqui tem a nossa app translate, né? Beleza? E aqui então a gente só precisa passar o contexto, né? Então vamos pegar aqui app translate. Então, app translate. A gente então só dá o import aqui. Vamos passar o context para ele, tá? Ponto text. E a gente passa o valor, então vai ser o welcome, tá? Vamos dar o restart aqui para ele conseguir pegar todos esses arquivos. Então uma coisa que eu esqueci aqui, tá, pessoal, de colocar, a gente vai ter que colocar aqui então app localizations delegate aqui, na verdade app localizations ponto delegate, tá? Delegate, ok? Porque a gente criou isso aqui lá na nossa classe. Deixa eu apagar esse import aqui, vamos dar o import correto aqui. App localizations com S no final. Pronto. Então eu reiniciei aqui, tá, pessoal? E ele deu um erro aqui, tá? Mas é que a gente já vai resolver, porque eu acabei esquecendo de um detalhe, tá? Vamos então arrumar esse detalhe. Bom, como esse arquivo aqui, o en e o pt, são arquivos, né, para a gente poder estar colocando na aplicação, então a gente também tem que colocar aqui nos nossos assets, tá, pessoal? Então vamos vir aqui nos nossos assets, tá? Então aqui, ó, por exemplo, assets. Então do mesmo jeito que a gente coloca imagens, né, por exemplo, então aqui, ó, se a gente tiver que colocar imagem, a gente tem que colocar também os arquivos lá. Então vamos aqui dar um espaço, né? Então tab, e aqui então a gente vai colocar, né, lang barra aqui só, tá? Que assim ele já consegue pegar todos os arquivos que tem aqui, tá? A gente pode especificar também se quiser, pode colocar lang barra em.json, tá? Mas nesse caso aqui a gente não vai especificar. Então vamos voltar aqui no nosso app localizations aqui. E vamos dar um restart agora para ver se ele vai pegar esses arquivos, tá? Então ele inicializou. E aqui ele retornou que não pode ter uma string nula, né? Então vamos ver aqui o que ele está pegando de errado agora, né? Tá aqui o welcome, a gente pegou aqui, né? E aqui no nosso splash page, a gente passou o welcome com dois L's, é o welcome com um L só, tá? Então, beleza, ó. Aqui ele já está pegando
O do inglês, tá, pessoal? Então deixa eu passar um Ezinho aqui, vamos dar um restart. Ele tá pegando em inglês porque o meu emulador aqui tá em inglês, tá, pessoal? O emulador do meu iPhone, tá? Então vocês podem ver que já tá funcionando, porque senão ele já não ia identificar, né? Eu não sei aqui se tem como a gente passar pro português aqui só para conseguir testar, mas o que eu creio que não, tá? Então eu vou pegar meu celular, tá? E aí eu vou mostrar pra vocês funcionando no celular, tá, pessoal? Então, já volto aqui pra... Então aqui, pessoal, carregou o app, né? O meu Android está em português, então ele pegou o texto que está em português aqui do nosso arquivo PT.json aqui, tá? Então são os dois aqui, e aí no meu Android ele pegou em português. Então, é basicamente isso, tá, pessoal? Como eu disse para vocês, é uma aula um pouco complexa, tá? Meio difícil de entender até a questão das classes aqui, de como a gente tem que aplicar aqui no nosso app widget aqui, né? Que seria a nossa main também, né? O nosso material app, né? Ah, mas é um processo que a gente só faz uma vez, então basta você fazer isso uma vez só que já vai funcionar pro seu app já pro app todo, beleza? Aí não vai precisar mais mexer nisso, a gente não vai mais precisar colocar a mão, beleza? Então é isso, espero que vocês tenham gostado da aula, pessoal. Um abraço e falou!